Você acha que os tantras é uma cultura? Eu recebi uma pergunta que os tantras infringiam as leis dos Vedas. Você acha que os tantras infringem as leis dos Vedas, as regras dos Vedas? E lá tem os conceitos éticos, morais. Quando me mandam perguntas assim, as pessoas se isolam muito numa afirmação de que elas estão vendo algo dentro de um funil. Elas não estão vendo algo mais aberto, um scan maior de visão filosófica e iniciática. Então nós temos dois viés. Nós temos um viés iniciático, temos um viés acadêmico. E algumas vezes, os que são mais exatos, eu falo as definições mais inexatas, estão ligadas a pessoas que vão atrás só do viés acadêmico. Isso desmerece a ciência? Não, não desmerece. Só que quando falamos dos tantras, quando a gente vê os tantras ou vê os Vedas, estamos falando de uma cultura milenar, uma cultura com catalogação, com cânone, que está aqui atrás, um deles, uma parte deles, isso aqui, tudo aqui atrás, aqui, ó, essa fila aqui, ó, tudo cânone do Vedanta, ou védico. Esse aqui é védico mesmo. Porque o Vedanta ele é mais traduzido, ele é mais longe do original, né? Então, quando a gente vai para os tantras, mesma coisa. Tem a parte preservada, canônica, original e a parte comentada. Aí você tem o comentário do que é original e tem o comentário do que não é original, do que não é um comentário fidedigno, né? Então, quando alguém fala assim, olha, os tantras infringem as leis do Vedanta. Sabe por que não infringe? Porque tantra é uma coisa, Vedanta é outra. Nem o Vedanta infringe as leis dos tantras, como é que chama, as prescrições, né? E nem os tantras infringem as prescrições do Vedanta. Porque cada um é uma coisa distinta. O que não é distinto? É quando você não entende o que é tantra. Quando você não entende o que é o tantra, para você o tantra sai de dentro do Vedanta, porque você não consegue ver outra coisa. Você não consegue ter outra visão. Você não consegue ter uma ideia clara do que é uma tradição. Você não consegue ter uma ideia clara de como é formado uma escola de pensamento hindu, que é diferente do ocidental. Então, na escola da Índia, lá tem a fundação, geralmente é revelada, lá tem o cânone, geralmente tem uma preservação, numa língua não humana. Depois disso, dessa língua tem as iniciações, que é a formação de adeptos. Bom, quando você forma isso, aí você tem o quê? As experiências medidas ali dentro, e essas experiências levam a diferentes níveis de realizações da vida, tá? Não quer dizer que todo mundo é igual. Diversas pessoas se realizam em diversas áreas, tá bom? Então, uma coisa não infringe a outra, devido à característica que cada uma tem e a forma que começou cada escola e o andamento, a história de cada escola, tá certo? Então, o Vedanta tem uma história e depois tem as suas divinas divisões de escolas. Os Tantras é a mesma coisa, tem um tronco que foi revelado e depois as suas divinas divisões. E até dentro de algumas grandes escolas tem mais divisões. Por isso é complexo. Você não encontra esse caminho. Não tem como você encontrar. Quem é que encontra esse caminho? Se for iniciado e se tiver um guru que ensine isso, um preceptor. Eu sempre enfatizo isso e eu sei que vocês, a maioria aqui, não gosta disso. Não gosta desse viés, diz, guru é aquela pessoa que você vai ser bitolado, seguir ele e vai acreditar numa pessoa e tal. E na Índia, a cultura da Índia só existe e as pessoas aprendem na cultura hindu, dentro do cerne da cultura, é quando você tem guru. Sem guru você não aprende. Você fica só na internet, pesquisando textos que você não sabe o que é, não sabe de onde vem, e aí você pega e fica comparando segundo o viés de alguns acadêmicos que nunca estudaram a cultura da Índia a fundo. Porque no mínimo para estudar uma cultura da Índia, você precisa ter a iniciação, porque você tem que adentrar o sânscrito. E o sânscrito, você não consegue estudar ele só no viés acadêmico. Não tem como estudar. Eu provo isso por A mais B. É só se apresentar aqui no canal, acadêmicos que me digam que sabem sânscrito, e que aprendem, que se aprofundam, e que são só acadêmicos. Não consegue. Por N fatores que não vale a pena descrever aqui. Entendeu? E não vale a pena descrever, primeiro, pelo óbvio. O óbvio é, se é tão bom o acadêmico, por que eles não sabem tanto? Né? E o acadêmico, até o tempo do acadêmico é mais curto e a vivência de pesquisa também é mais curta do que do iniciado. O iniciado leva mais tempo examinando. Ele tem um tempo de vida gasto naquilo para poder aprender. Um período da vida dele, como aqui chamaria um período sabático, que é um período de reflexão e identificação com o objeto de observação, aquilo faz com que uma pessoa que se interessa em ser um adepto, ela se reserve um tempo, até parte financeira,
Tudo é um projeto para a pessoa se tornar um adepto, tá certo? Fora isso, não consegue. Quando a pessoa vai para o academicismo, ela pesquisa, ela descobre algumas coisas que alguém já escreveu, já traduziu, mas ela vai saber aquele viés traduzido dentro da realidade que ela tem, que na maioria das vezes é de base cristã. Pronto. Aí a coisa fica muito ruim. Por quê? Cristianismo é ruim? Não. Para quem é cristão está ótimo. Mas não dá para você ter essa base cristã, realidade cristã, e ir para o viés da Índia, onde tem filosofia e fundamento linguístico. Você vai se perder. E é por isso que aqui tem muito assunto perdido, quando principalmente se for comparar, porque as pessoas nem sabem o que é comparação, nem o que é equiparação de tradições, né? Então, por isso fica muito bagunçado a visão da Índia, pelo menos para o Brasil, né? Não é o Ocidente em geral, porque fora tem muitos viés de estudos e fundamentos, boas escolas fora da Índia em alguns países. Aqui, o brasileiro não é tão estudioso, não é tão aplicado. Então, você fica só nos textos da internet tentando entender algo pronto. Você entra pelo cano, sempre, tá bom? É isso.